Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, amigos e amigas que nos prestigiam nessa manhã na presença de Deus, juntos para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que já estão chegando aí, pedir desculpa pelos problemas técnicos aqui, Hoje nós não vamos conseguir fazer a nossa aula com todos os inscritos, com o Data Show, mas nós vamos discutir um pouquinho e aprender um pouquinho da palavra do Senhor, porque isso está acima de todas as coisas para nós, o efeito que de fato ela pode causar em nossas vidas. E eu me comprometo aos irmãos de disponibilizar esse vídeo com toda a estrutura, com todo o PowerPoint, com tudo, mais tarde lá no YouTube da nossa igreja, tá? Aí você pode tomar nota, fazer as suas anotações durante a aula. Quero aí saudar os irmãos, a Carmen, o Ronald, o David, a Elisete, a Raquel, Todos sejam bem-vindos e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo sobre a carta de Apocalipse. Estamos na terceira carta escrita, que é a carta escrita à igreja de Pérgamo. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12 até o número 17. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 12 até o verso 17. Vamos fazer a leitura? A Bíblia diz assim: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto na cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, verso 12 até o verso de número 17. Bom, como nós temos aprendido esses dias, nós vamos, mesmo sem o PowerPoint, tentar fazer aqui, encontrarmos aqui as nuances importantes do livro de Apocalipse. Lembra? A quem a carta é dirigida, como Jesus se apresenta, o que é que Jesus está condenando nessa igreja e quais são as promessas aos vencedores. E aí no final a gente tira aquelas lições de como ser um vencedor. Então vamos lá. A primeira coisa importante desse texto é a quem a carta foi escrita. E nesse sentido, a Bíblia informa que a epístola ela é dirigida aos crentes de Pérgamo. Atual Bergama, essa cidade ainda existe nas regiões asiáticas. Veja, ela está localizada a 70 quilômetros ao norte de Esmírnia. Lembra, semana passada nós falamos sobre a igreja de Esmírnia, que estava localizada a 60 quilômetros da igreja de Éfeso. Essa igreja de Pérgamo, ela está a 70 quilômetros da igreja de Esmírnia. Então, a base disso, no norte, essa cidade era conhecida pelos seus templos
aos deuses pagãos e por seus imperadores romanos. Veja, se você ler o começo da carta, a Bíblia diz que Jesus diz assim à igreja: olha, eu sei onde você vive, e você vive onde está o trono de Satanás. A cidade era terrivelmente pagã, tinha adoração a todo tipo de deuses, e era esse tipo de costume que estava querendo ser inserido dentro da igreja de Pérgamo. A cidade era muito conhecida, principalmente pela fabricação de pergaminhos. Ela produzia da pele do animal os pergaminhos onde iam ser escritos. Lembra que até a invenção do papiro, que é o primeiro papel, a maneira de se comunicar eram através de pergaminhos. Então essa cidade era produtora de papel de carta. Se você é mais antigo aí como eu, as meninas colecionavam algo chamado papel de carta. Não era o papel de carta, eram a pele dos animais que eram usadas para que se escrevesse e levada às outras cidades. Então, por ser a cidade sede da fabricação de pergaminho, todas as religiões queriam se concentrar ali para escreverem as suas doutrinas e enviarem às outras cidades. Então, era muito grande o número de templos existente na cidade e a facilidade que se tinha para poder difundir todo e qualquer tipo de ideia. Era a concentração do lugar onde as pessoas discutiam sobre religiosidade. E por isso a preocupação é escrever a sua primeira carta. Se você ler a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, João vai escrever a essa igreja informando que o mundo jaz no maligno. E a base é exatamente o que estava acontecendo ali. João tinha observado que essa difusão religiosa era a manifestação do próprio Satanás na Terra, se opondo contra os valores eternos de Deus. Agora veja, não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje, numa situação globalizada. A internet tem sido esse campo minado onde as pessoas discutem todo tipo de coisa, e ao discutir todo o aspecto de coisas, começam a tentar inserir na nossa mente essa questão de que as religiões podem caminhar juntas, mesmo cada uma tendo seus costumes e dogmas e doutrinas muito diferentes. O que nós chamamos de sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso é a porta que Satanás encontra para poder destruir a vida da igreja. Então, a base disso, João alertava na sua carta, e agora o próprio Jesus pedindo para que João escrevesse à igreja que estava localizada em Pérgamo, ele deveria comunicar e avisar que essas pessoas estavam sendo enlaçadas por costumes e doutrinas que eram, segundo o próprio texto, se você ler lá de novo, no Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante, vai dizer que é onde está o trono de Satanás, onde Satanás está atuando. Pois bem, como é que Cristo se apresenta para essa igreja lá no versículo de número 12? Ele diz, olha, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aí a minha primeira pergunta para você hoje, para você participar um pouco aí, se você não estiver debaixo do cobertor, assistindo na TV, e vai ter um pouco mais de dificuldade. Me responda aí, o que significa essa espada de 2 gumes? O que você acha que Jesus quis dizer quando ele se apresenta como a espada de 2 gumes? Alguém tem uma resposta? Uma espada de 2 gumes.
Silene diz que é a espada que corta dos dois lados. O que mais? Difícil por se tratar de um objeto, mas é esse objeto que Jesus apresenta. Ele diz, olha, essas são as palavras, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. O Cauã diz que é o corte dos dois lados. Então vamos lá. Segundo os historiadores, a espada de dois gumes, ela era uma espada não necessariamente que cortava dos dois lados. Veja, a espada de dois gumes era uma espada com dupla função. Ela tinha força e corte suficiente para abrir a cabeça de alguém. Então, quando o cara pegava por cima, então era um tipo de espada que ela tinha um fio de corte suficiente para abrir o crânio. E a outra, ela tinha uma função que era bem afiada para poder matar o inimigo atravessando o coração. Então, era uma espada pontiaguda, ao mesmo tempo que ela era uma espada com um corte preciso para que, se necessário fosse, abrisse o crânio de alguém. Então, era uma espada com dupla função no meio de uma guerra. Espada de dois gumes, no livro de Apocalipse, ela é sempre simbolizada como aquela palavra que sai da boca de Deus. Então a espada que sai, essa espada de dois gumes, ou a tradução que o Apocalipse usa para simbolizar que é a palavra de Deus, ela tem dupla função. A primeira é abrir a nossa mente. Então a palavra de Deus, Deus se apresenta como aquele que está na cidade onde Satanás tem o seu trono, para dizer, olha, eu tenho em minha boca, a minha palavra é como uma espada de dois gumes. Primeiro, ela abre a sua mente. Ela tem poder suficiente para atravessar, adentrar a sua mente e abrir a sua consciência. Segunda, ela tem poder suficiente, ou ela tem qualidade suficiente para penetrar no seu coração. Então é isso que a Bíblia diz, ela penetra tanto na mente quanto no coração do ser humano, que tem a ver com as suas emoções. Então, a palavra de Deus, ela abre a sua racionalidade. Veja que é Paulo que diz que o culto precisa ser algo racional, e a gente só aprende isso com a palavra de Deus. Não é emocional, o culto ele é racional. E a Bíblia diz que ele exige que nós tenhamos razão, que precisamos saber do que se trata, qual é o alerta, nós precisamos ter consciência disso. Então a palavra de Deus faz isso com a gente, ela abre a nossa mente, o nosso entendimento, ao mesmo tempo que ela tem eficácia suficiente para adentrar o coração, os nossos sentimentos e mexer com aquilo que está dentro de nós. Então, é por isso que nós conseguimos entender o que é essa espada de dois gumes. Nós conseguimos ver as coisas como de fato elas são, e ela também nos molda a fazer aquilo que ela exige de nós. Por isso esse significado usado lá no livro de Apocalipse. Então, pois bem, nós temos a ideia de quem recebe a carta, nós temos o segundo momento, que é o momento como Cristo se apresenta a essa igreja, e aí nós temos a advertência dessa igreja. Conforme todas as nossas lições, nós estamos dividindo nas mesmas etapas as cartas de Apocalipse. E aí eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, verso 14 a 16, para lembrar você qual é a advertência de Jesus para essa igreja. E a advertência é o seguinte, olha, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se.
arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra? Aí Jesus vai abrir essa mente e vai fazer o necessário. Jesus faz uma advertência aqui muito dura, irmãos. Ele, embora nem todo mundo estava desviado, o número de pessoas nessa igreja desviadas era suficiente para ser notado e manchar a reputação de todos. É esse desvio que Jesus deseja lembrar a nós, cristãos, nos dias de hoje. Veja, qual é a advertência? Há gente fiel nessa igreja. Há crentes que ainda se mantêm no caminho de Deus, andando de forma reta, justa, pura. Mas o número de gente no meio da igreja desviado, veja, não é quem está fora da igreja. Jesus está escrevendo para as pessoas que estão na igreja. Então é gente que está dentro da igreja. Mas o seu comportamento é tão diferente do que deveria ser dos cristãos, que isso passa a ser notado na sociedade que eles vivem, ao ponto de manchar a reputação de todos os crentes. Jesus diz, olha, eu tenho contra você algumas coisas. Tem gente aí no meio, ó. Essa carta não foi escrita para quem está fora da igreja. Essa carta foi escrita à igreja. E é essa igreja que está recebendo essa carta. Jesus diz, olha, eu tenho contra vocês que estão aí dentro, que tem muita gente que está na igreja, mas que o seu comportamento difere e mancha a estrutura eclesiástica. Mancha, esses pecados mancham e pervertem aqueles que olham para a igreja e pensam em receber algo diferente, mas não recebem. Deixa eu lembrar você, antes de eu te fazer uma pergunta para você participar. Pérgamo estava em Pérgamo. Vamos lá, ó. Vamos voltar no capítulo, a Bíblia diz assim, ó, capítulo 2, versículo 12. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Veja, Jesus diz, eu sei que vocês estão num lugar ruim. O trono de Satanás fica aí, na cidade de vocês. Agora, como é que vocês estão se comportando numa cidade onde eu reconheço está localizado o trono de Satanás? Uma cidade ruim, que vive debaixo de um comportamento ruim, espera que a igreja tenha um comportamento diferente. Mas o que é que Jesus está dizendo? Que tem gente dentro da igreja se comportando como essas pessoas, ou pior do que essas pessoas que estão fora. E isso está manchando a reputação da igreja. Ela não reconhece o seu pecado, a pratica, e diz o texto, olha, que induz os outros a praticarem. É a igreja, alguns crentes da igreja, que estão induzindo as pessoas a praticarem imoralidade sexual. Há algo errado nessa cidade. Há algo errado em Pérgamo. Há algo errado no nosso país. Há algo errado na nossa nação. Nós devemos estar sendo luz, mas Jesus está alertando a igreja que o comportamento dela é contrário àquilo que deveria ser o comportamento cristão. E isso está manchando, está sendo notado. A minha pergunta para você é, você acha que nós estamos, de uma maneira geral, ok? Você acha que nós estamos combatendo o que o mundo está expressando lá fora? Ou a coisa realmente está ficando como na igreja de Pérgamo? Vamos lá? Ó, nós vivemos dias onde isso está muito claro. Às vezes no comportamento, principalmente nesse período de pandemia, a maneira com que as pessoas se comportam via redes sociais. Nesse sentido,
A Bíblia diz que o alerta de Jesus vem para nós, porque nós também vivemos numa cultura em que se venera muita coisa. Veneram pessoas, veneram ideologias, veneram deuses pagãos, e em meio a tudo isso, nós estamos enfrentando esse mesmo levante que a igreja de Pérgamo estava enfrentando. Mas veja, é nessa hora que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que havia ainda em alguns cristãos na igreja. Primeiro, haviam crentes em Pérgamo que permaneciam fiéis ao nome de Deus. Não foram todos que se envolveram. Haviam crentes que permaneciam. E eles se mantinham na fé, mesmo na adversidade. Mesmo com tudo isso, eles não desistiam. Perdão. Mesmo com tudo isso, eles não desistiam. Eles permaneciam fiel. Lembra que na última lição nossa, nós falamos sobre permanecer fiel até o fim. E havia também na igreja de Pérgamo esse tipo de crente. Eram virtudes que indicavam o caráter de gente de Deus. Deus reconhece os nossos méritos, irmãos. Mesmo vivendo em tempos difíceis, Ele reconhece o nosso mérito. E Ele faz questão de lembrar que não é todo mundo que está nesse barco. Tem muita coisa parecida que está anulando e prejudicando o nome de Cristo, mas nós estamos firmes no Senhor. Deixa eu lembrar você um acontecido agora no começo dessa pandemia, na Coreia do Sul, quando o governo propôs o isolamento total, houve um pastor que bateu muito de frente e ele abriu os templos e ele coordenou. A igreja lá era muito grande, né? E foi o maior índice de disseminação na Coreia, aconteceu exatamente por causa disso. Hoje ele foi preso e condenado à morte na Coreia. É uma complexidade muito grande. É uma seita, ele se considera filho de Deus e tal. É um negócio todo complicado, é verdade. Mas veja como isso mancha. Porque muita gente se revoltou contra os protestantes na Coreia. Algumas igrejas sérias na Coreia levaram o mesmo nome que esse homem estava levando adiante. E aí prejudicou demais o evangelismo lá, prejudicou demais nesse período de pandemia a igreja na Coreia. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande para que qualquer tipo de atitude não cause uma repulsa na sociedade em relação à igreja, que deveria estar sendo luz dessa terra. É por isso que nós precisamos, em tempos difíceis, como a igreja de Pérgamo estava passando, por estar localizada num lugar muito ruim, é cada vez mais necessário que nós, crentes, possamos ter um comportamento reto e justo diante de Deus. Então, é agora que os fiéis precisam aparecer de verdade. E que eles precisam se manter fiéis mesmo à dificuldade. Para que nós possamos passar por tudo isso aí sem manchar ou sem causar nenhum ranço em relação ao nome de Cristo nos dias difíceis. O que é necessário então? E aqui é a primeira lição que eu quero trazer a você, não é aquelas liçõezinhas finais, mas é uma lição entre o texto, que diz que eu preciso te dizer assim, ó, é hora de nós precisamos ter coragem. É agora que os corajosos precisam aparecer. É agora que nós precisamos ser relevantes. Não só nesse tipo de adversidade que nós estamos passando, mas até em caráter mais pessoal. O que fazer, por exemplo, diante de uma bênção esperada e não recebida? Como é que você se comporta? Abandona a fé? O que fazer diante de uma derrota do plano profissional? Abandonar a Jesus? Porque ele não te socorreu? O que fazer diante de uma doença insistente e persistente? Abandonar o Senhor porque ele não foi o médico? O que fazer quando a tristeza parece ser a única certeza da vida? Abandonar o Deus de paz?
Não, nós devemos manter a fé nele, crendo que ele agirá. Ainda que contrarie os nossos desejos, as suas ações visam sempre a nossa fidelidade. O que fazer diante de uma dificuldade muito grande, irmãos, quando nós não alcançamos o que queremos? É agora que nós precisamos revelar quem nós somos. Nós, na última sexta-feira, tivemos uma reunião de oração online. Nós estamos montando alguns pequenos grupos conforme as pessoas vão se interessando em participar. E nós compartilhamos alguns pedidos de oração. E eu sou tão grato a Deus porque nós tivemos uma oração tão abençoada, porque todos que estavam ali participando do grupo têm enfrentado a mesma dificuldade que a maioria das pessoas tem passado. Há alguns que já perderam o emprego, há outros que são donos de comércio, mas que a coisa ainda não está andando da forma correta. Mas havia uma esperança em seus corações, e uma convicção e uma certeza de que Deus está cuidando de nós e de que nada disso vai abalar a nossa fé no Cristo, o nosso Salvador. Ao ponto de que, mesmo em meio a tantas dificuldades, nós temos visto pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho através das palavras ministradas. Então, qual é minha palavra a você nesse tempo onde há o alerta e a advertência de Jesus para a igreja de Pérgamo era de que se eles deveriam se manter fiéis mesmo em meio a tantas adversidades. E é sobre isso que eu gostaria que você firmasse os teus pés. Na verdade de que Cristo está cuidando de nós. E de que mesmo que pareça que você está com ausência de algumas das bênçãos que você tanto esperou, ou da resolução de algo que você tanto aguarda, você precisa, nesses dias difíceis, manter-se fiel a Deus para que as pessoas vejam que o nome de Jesus está sendo engrandecido através da sua vida. Não seja como os da igreja de Pérgamo, que se desviaram facilmente, seguindo os conceitos de Balaque ou as ideias dos nicolaítas. Porque Deus precisa ver em nós, nesses dias, a relevância do que Ele está fazendo. Aí você diz assim, pastor, seja mais claro como é que esse pessoal vai abandonando isso aqui. Ó, só para você entender, eu tenho umas anotações aqui sobre a ideia do nicolaísmo. Ó. O nicolataísmo aparece no texto, significa genérico de libertinagem. Então a igreja estava se tornando mais libertinas. Trata-se de um conceito que propõe que o corpo e a alma não se comunicam. De acordo com essa visão equivocada, o cristão estaria livre para fazer com o seu corpo o que quisesse, sem nenhuma interferência do seu relacionamento com Deus. Por isso, eles incentivavam a prática sexual. Eles diziam, olha, não tem problema, isso aqui é só corpo, é matéria. A alma, Deus está cuidando ali do lado. E porque as coisas não estavam boas, e porque a igreja estava passando por dificuldade, porque a cidade era muito atraente para aqueles que queriam praticar qualquer tipo de ato libertinoso, a igreja se deixava levar por esse conceito, facilitava na cabeça, sabe? Eles se deixavam levar por esse entendimento porque havia em seu coração o desejo de facilitar o caminho. Ah, porque as coisas não estão dando certo para mim, ou porque eu estou passando por algum outro tipo de problema, então eu vou cair nesse meio para poder facilitar a minha jornada. Esse é o conceito nicolaísta, da libertinagem, onde corpo e alma se diferem e o que eu faço com o meu corpo não atrapalha a minha jornada com Deus. Ó, alguns cristãos de Pérgamo, eles ainda acreditavam que podiam participar das festas pagãs porque isso traria para eles de alguma maneira algum benefício. Eles não viam problema em se envolverem com tudo o que acontecia na cidade.
Então tinha qualquer festa promíscua na cidade onde estava localizado o templo de Satanás, e o povo estava participando, embora testificassem que só Cristo era o Senhor. Irmãos, nós precisamos observar esses alertas à igreja de Pérgamo. Tem muito cristão que acha que não tem problema ir no show de rock and roll pesado daqueles caras que comem até morcego. Escutar esse tipo de canção. Olha, você declara que só Cristo é o Senhor e está num antro onde Satanás está sendo glorificado através de canções totalmente demoníacas. Não combina. Não dá entrosamento. Veja, na cidade de Pérgamo, o Império Romano tinha empenhado-se tanto estar naquela cidade que a cidade se tornou um centro de prostituição. E a prostituição naquele tempo era ligada aos cultos pagãos. Era comum que quem frequentasse um templo pagão se deitasse com as sacerdotisas do templo a fim de alcançarem benefícios espirituais. E os crentes estavam sendo seduzidos a participar desse tipo de festa imoral. Veja, o texto lá de Apocalipse diz que eles eram convidados e convidavam as pessoas. Lembra você, esse texto foi escrito à igreja de Pérgamo, não à cidade de Pérgamo. E é a igreja que está envolvida com práticas sexuais imorais. E aí, qual é o grande pecado aqui, então? A grande advertência de Jesus é que os crentes passaram a tratar isso como algo normal. O que é normal? Normal, é normal praticar tudo isso de errado, é normal se envolver com todo esse tipo de coisa. Não é normal. E esse tratamento à normalidade estava colocado no meio da igreja. E aí qual é o convite de Jesus a essa igreja? Se arrependam. Arrependam-se e arrependam-se agora. A palavra de Deus, ela corta a mente, ela corta o coração, e ainda hoje Deus fala por muitos meios para que o povo aprenda. Nós precisamos ficar firmes no Senhor e se arrependermos. Agora, a Bíblia, nesse sentido, no livro de Apocalipse, fala que nós precisamos arrepender deixando com que a palavra de Deus adentre. Lembre-se, é a ideia da espada de dois gumes. Nós precisamos deixar a palavra de Deus falar com a gente, irmãos. Não vai ter arrependimento se nós não estivermos agarrados naquilo que Deus nos ensina. Quer ver só? Você lembra da história de Balaão? A história é a seguinte, ó, a história de Balaão ela é instrutiva. Em certo momento da sua vida, Deus se apresentou a Balaão em forma de anjo. Então, Balaão, embora Balaão não visse, sua jumenta não só viu como ouviu, né? A jumenta de Balaão escutou. Como vemos nessa história, temos disponíveis todas as regras de Deus, mas às vezes nós não queremos ouvir. Veja, Deus está falando com o povo. Ponto. Quem aí que quiser escrever aí e compartilhar, você acha que esse momento que nós estamos vivendo, Deus está falando com o povo através de tudo isso? Vocês acham que essa é uma maneira de Deus falar com o povo? Escreve aí. Deus fala com o povo através de uma pandemia? É isso?
E aí? Diariamente, disse a Ronice. Deus fala com o povo através de uma pandemia. Ó, deixa eu lembrar você, ó. Deus falou com Balaão. Balaão não viu o anjo. Mas a jumenta estava vendo e ouvindo e estava tentando frear a ida de Balaão até o local onde ele estava indo. Aquele era um sinal de Deus. Mas Balaão não quis ouvir. Então não é que Deus não está falando. Tem gente que não quer escutar. Quando o livro de Apocalipse informa a igreja de Pérgamo que há muita gente que está ali e que está seguindo os ensinos de Balaque, mas ele também faz o alerta sobre Balaão, ele está dizendo o seguinte: vocês não querem ouvir. Então é o seguinte, o que é mais fácil agora? Veja, isso não é viés político. Mas é muito mais fácil eu entrar nessa briguinha de governador com presidente, com prefeito, com não sei o quê, do que parar e dizer assim, olha, o que é que Deus está falando? O que é que Deus está querendo de mim? É muito mais fácil eu ficar falando que a China é a culpada, que a briga dos Estados Unidos, que tem que criar uma vacina, que tem que fazer um monte de coisa, do que olhar para esse momento e pensar e dizer assim, olha, o que é que Deus está falando comigo? Ainda que não esteja falando com ninguém mais. Eu preciso me perguntar e querer ouvir o que Deus está falando comigo. Por quê? Porque senão você vai passar por esse momento e você não vai entender o que a voz de Deus estava te direcionando a fazer. Quem sabe agora é a hora de você pensar no que Deus está falando com você nesse tempo na sua casa, no que Deus está falando com você agora na sua casa, sobre como você deve se comportar como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. O que é que Deus está querendo fazer com você como profissional? Tem muita gente que não era acostumada a esse negócio de trabalhar em casa, agora tem gente que vai ter que aprender a trabalhar em casa, e aí você tem que ser mais disciplinado. O que é que Deus está querendo com você como comerciante? As coisas, a maneira de se fazer comércio vai mudar. A internet agora, como diria Bill Gates, há muitos anos atrás. Bill Gates disse uma frase, há 20 anos atrás. Ele disse que o comerciante que não soubesse, que não migrasse à internet, ia perder o seu negócio. E parece que agora isso parece muito claro, né? Lojas de... quem mexe com comida agora está vendendo por aplicativo, fazendo um monte de coisa. E tem alguns que já não estão dando conta de como estão vendendo. Agora, Deus às vezes está querendo falar com algo específico com você. Agora, você pode não querer ouvir e ficar continuando empurrando a jumenta para frente, dizendo, vai que eu quero ir, é isso mesmo, não vou mudar. Eu não vou mudar nada, o meu percurso é esse, o meu caminho é esse, por aqui eu vou permanecer. Ou você pode olhar para esse tempo e se perguntar assim, olha, o que é que Deus está falando comigo? Onde é que Deus está querendo me levar? O que é que Deus está querendo de mim? Onde é que eu preciso me consertar? Onde é que eu preciso me corrigir? O que é que eu preciso fazer daqui para frente? Tem gente que não está sabendo viver a dois em casa. Tem gente que não está sabendo compartilhar as coisas dentro do próprio lar. Tem gente desesperada para sair. Não é porque quer sair para voltar a trabalhar, nem fazer comércio. Tem gente que não suporta mais ficar com a família. E esse é um problema grave. Quem sabe Deus não tem falado com você nesse tempo, dito assim, olha, aprenda a viver em família. Aprenda a resolver os seus problemas. Gente,
Quem sabe Deus não está te alertando que é hora de você voltar a falar do nome dele, do evangelho às pessoas. Então vamos lá, qual era o problema de Balaão? Não era que Deus não estava falando, porque Deus fala de diversos meios, de diversas formas. Deus fala através da natureza, diz o texto de Romanos. Deus fala através das coisas visíveis, descreve Paulo aos Romanos. Deus fala ao seu coração, Deus fala na razão. Agora, irmão, você precisa decidir querer ouvir ou não ouvir. Balaão não queria ouvir, mesmo com todos os sinais. É tempo de você se perguntar. Sai dessa briga aí. Quem é o culpado, de onde é o culpado, por que o governo é isso, o governo é aquilo, é isso, aquilo lá. Cara, você pode ficar nessa briga sem fim. Mas se você passar por esse momento tão difícil que estamos passando, sem aprender nada de Deus, pode ter certeza que esse tempo foi completamente inútil para a sua vida. É tempo de você mastigar o que Deus está colocando na sua vida, ruminar. Lembra o Salmo de número 1? Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite. Isso, o termo ali é de ruminar, é mastigar, experimentar de Deus, ouvir a Deus, sentir a Deus, aprender de Deus. Então, esse é o convite de Deus. Arrependa-se, escute a voz do Senhor. Como todas as cartas, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, vamos lá. Tem uma promessa. E eu acho a promessa dessa carta escrita à igreja de Pérgamo uma das mais interessantes. Veja aí. Ao vencedor eu darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecendo apenas por aquele a quem o recebe. Veja, é uma promessa para o futuro. O futuro do cristão sempre começa agora, né? Ah, é lá na frente. Não, começou já. Porque se você não fizer por agora, você não sabe quando é que você vai. A esperança cristã não se fundamenta em conjuntura, ela se fundamenta numa certeza. Nós temos certeza do futuro hoje, lembra? Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas, daquilo que a gente acredita, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós cremos hoje em algo sobre amanhã. Então, nós estamos querendo aprender sobre Deus, sobre essas promessas. E aí eu quero ensinar a você sobre as duas promessas ditas nesse texto. Primeiro é a do maná escondido. Ó, os cristãos não precisavam comer nas festas pagãs que estavam sendo feitas na cidade. Deus oferecia o maná como alimento. Lembra lá em Êxodo? O maná vinha na portinha de casa. O maná escondido significa provisão de Deus. Então, o que é que Deus está dizendo? Arrependa-se. Aí tem gente que vai dizer assim, mas eu vou perder tudo. Eu não vou ter nada. As coisas vão ficar difíceis para mim. Se eu não me envolver com o que está aí, se eu não participar de tudo isso, eu vou ser excluído. Talvez eu perca até o meu emprego, perca alguma coisa. E Deus está dizendo assim, olha, deixa eu dizer a vocês que o maná escondido já está preparado. O maná significa provisão de Deus. Quem é que provê nas nossas vidas, irmãos? Senão o próprio Senhor. O maná, todo dia de manhã, quando o povo saía, tinha lá a provisão. Sabe o que era o maná? Se você ler lá em Êxodo capítulo 16, versículo 13, maná era um bolinho com gosto de mel. Eita, já pensou você? Todo dia você sai da tenda, tem lá um bolinho com gostinho de mel, feito pelo próprio Deus, produzido e entregue. E a Bíblia diz que você podia comer o quanto que você quisesse no dia, você só não podia guardar para o outro dia.
Sabe por quê? Porque no outro dia você tinha que experimentar o maná de novo, fresquinho, que Deus ia colocar na sua porta. É para que você experimentasse o Deus da provisão. Se você guardasse, ele estragava. Porque quem fica ajuntando não crê que no dia seguinte Deus vai cuidar dele. Então tinha toda uma lição de Deus lá no Êxodo, né? Enquanto eles estavam no deserto. E Deus estava querendo que eles experimentassem que ele é o Deus da provisão. Lembra que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que dá o pão seu de cada dia, meu? É o padeiro? É o Pague Menos? É o São Vicente? É a fábrica de pão? É a farinha, é o ovo e o resto do condimento que você compra para fazer? Não. Quem dá a sua provisão diária é Deus e todo dia Ele nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Você serve ao Deus da provisão, ao Deus que prepara. Quando você sai da sua casa de manhã cedo, você experimenta a provisão de Deus. Quando você está na sua casa, como nesses dias, muita gente está tendo que ficar em casa, estão experimentando a provisão de Deus. Tem gente que talvez não saberia de onde tiraria o sustento, porque depende de algo que está à sua volta, mas Deus não tem deixado nada faltar na sua casa. Profissionais liberais, gente que achou que porque o comércio ia fechar e ia perder seus trabalhos. Tem muita gente que, mesmo em meio a essa dificuldade, está trabalhando. Está aparecendo um bico aqui, outra coisa ali. Deus tem enviado a provisão. Tem gente que estava desempregada, arrumou serviço antes da pandemia, a pandemia começou, o trabalho está lá, já passou na experiência sem trabalhar. Louvado seja Deus. Deus é o Deus da provisão, e para aqueles que se mantêm fiel, se arrependem, mantêm a sua postura cristã, Deus, ele envia a provisão, meu irmão. É promessa. Ai, pastor, mas está todo mundo fazendo daquele jeito, eu vou fazer também, porque não tem nada a ver o meu comportamento com aquilo que Deus pensa de mim. Tem! Mas se você se manter fiel ao Senhor, Deus vai prover na sua vida, irmãos, e não vai deixar faltar. Você precisa experimentar isso. É promessa. Promessa futura que você já experimenta hoje. O Deus da providência. O Deus que provê na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história. Deus, ele providencia o recurso, as condições. Hoje cedo, eu estava preocupado aqui porque eu mandei o meu computador trocar uma placa de vídeo para eu poder melhorar as condições de trabalho. O rapaz disse que me entregaria ontem, não entregou, e aí eu falei para ele que eu precisava hoje cedo, aí era já 7 e pouco da manhã, eu já saí da minha casa, fui lá buscar. Aí ele atrasou bastante e já era quase 8h30, eu não estava nem em casa ainda, precisei sair, passar, vim e até chegar em casa, ligar tudo, aí eu pedi para que nós começássemos a aula um pouquinho posterior, às 9h30, tentei, cheguei aqui, o cabo não instalou, uma desespero danado, já tentei ligar um computador no outro, fiz um monte de coisa, tentei resolver de tudo quanto é jeito. Eu disse, Senhor, o que vai ser? Nós precisamos aprender da tua palavra. Eu sei que o Senhor tem uma mensagem para os teus filhos. Nós estamos numa sequência linda daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Aí, graças a Deus, consegui conectar aqui a internet no cômodo onde o sinal é baixo, e aí funcionou no celular, encaixou tudo bonitinho, liguei as coisas aqui e Deus providenciou. É providência divina, irmãos. Eu sei que Deus já providenciou o seu almoço. A Neide já até colocou aqui, ó. Hoje tem gente que não agradece, comer a mesma comida no almoço, na janta, reclama da ingratidão e não agradece. Agora veja, daqui a pouquinho vai todo mundo almoçar, nem que seja um macarrão alho e óleo. O que é uma boa ideia para o almoço hoje, hein? Agora, se nesse friozinho você fez uma feijoada porque Deus providenciou aí na sua vida,
Lembra de providenciar aqui pro seu pastor, tá? Tá frio, né? Deus providencia, irmãos. Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. Nós precisamos acreditar nessa promessa. Todo mundo é convidado a comer desse pão. Todo mundo é convidado a participar dessa história. Deus tem para nós. Deus, o Deus que nós servimos, está prometendo à igreja de Pérgamo, está prometendo a nossa vida. A provisão é dele. Ele cuida de nós. Oh, o Marcelo Corrêa está falando que está longe para mandar, tem que ir para Cabreúva. Põe no Sedex, manda para a gente. Tô brincando, minha querida. Bom, vamos lá. Há uma segunda promessa e dessa eu gosto demais. E aí, para você participar um pouco aí, me responde aí, o que é que você entende com essa pedrinha branca com o seu nome aí que Jesus está dizendo? Ó, a quem vencer, ó, ao vencedor eu darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. E esse nome só apenas é conhecido apenas por aquele que o recebe. O que você entende ser essa pedrinha branca aí? Respostas? O que é essa tal pedrinha branca? Creio que é o galardão. Ó, Deus está dizendo assim, a quem venceu eu vou dar uma pedrinha branca com o nome escrito. E só quem recebe é que sabe o nome que está lá. É um novo nome. É para aqueles que estão no caminho do Senhor mesmo. A promessa é para esses. Mas deixa eu dizer a você. Na minha opinião, é a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, permanecer fiel até com Deus. É assim, ó. A quem permanecer fiel até o fim, aquele que não negar a Deus, e mesmo sendo atacado por todos os lados, na cidade onde você convive, no país que você vive, por essa questão pagã e todas essas coisas, mas além de experimentar a provisão de Deus, vai ganhar um presentinho. É uma pedra branca escrita com o seu novo nome. O que é que isso quer dizer? Antigamente, quando você era convidado para um festival, para algo que fosse acontecer, uma festa muito importante, lembra? Não tinha papel, os pergaminhos eram um negócio caro demais, era uma situação muito complexa. Então, assim, nós estamos tratando de um outro tempo. Então, nós precisamos pegar aqui um pouquinho, fazer um pouco da exegese da história. Como é que as pessoas faziam? Elas pegavam uma pedra especificamente branca, escreviam o seu nome, e isso valia como convite. Então, você segurava, e quando você chegava na festa, você apresentava a pedra, na pedra tinha o seu nome, você sabia que era sua, porque lá estava escrito, e a pessoa que recebia te permitia entrar na festa. Sabe o que Deus está prometendo? Deus está prometendo que aquele que ficar fiel vai ganhar essa pedra exclusiva de convite. A Cristina escreveu, é isso mesmo, Cris, é um ingresso para o céu. É como se você chegasse lá e a gente vai parafrasear aqui, tivesse alguém na porta e você entregasse a pedrinha e você fosse aquele convidado de honra que ia adentrar a festa nas mansões celestiais do Senhor. A glória eterna. Não é todo mundo que vai ter, você vai ganhar. Aquilo você vai carregar. É uma promessa. É a promessa de que você vai entrar na glória eterna. Isso não é físico, tá?
é só a comparação que Jesus faz. É de que quem permanece fiel ganha o ingresso para entrar no céu. Eu gostei da palavra ingresso, Cris. É o convite especial que você vai receber e lá vai estar escrito o seu novo nome e você vai saber que é seu. E aí você vai dizer, agora eu posso ir para a festa. Oh, glória, irmãos. A Silene colocou aí, oh, glória. É isso. Pensa na alegria. Sabe aqueles contos de fado que chega o convite e falta para alguém? Não vai faltar para você. Vai chegar o seu convitinho. Isso mesmo, Cris, é intransferível, é só seu nome. Não dá para dar para ninguém, não dá para emprestar para ninguém, não dá para levar ninguém na aba, não dá para levar ninguém de penetra, ninguém vai entrar de penetra, tem que ter a pedrinha. É claro que essa pedra e o uso da cor branca tem todo um simbolismo espiritual de santidade, pureza, porque é assim que nós vamos chegar na glória eterna. Mas é essa a promessa que Deus nos fez, a promessa de nós recebermos do Senhor essa pedrinha branca com o nosso nome escrito. Oh, irmãos, que bênção! Que vitória é essa para a vida da igreja? Nós precisamos, irmãos, agarrarmos nas promessas de Deus e sermos esses vencedores que o Senhor espera de nós. Sabe, no mundão aí, o pessoal carrega amuletos. Mas nós, irmãos, não temos esse amuleto. Nós carregamos o Senhor no nosso coração. Nós sabemos que somos guardados por Ele. Veja, há uma frase que eu gostaria de compartilhar com você, que ela diz assim, olha, seus amigos pagãos carregam amuletos com inscrições supersticiosas, nos quais confiam inutilmente, creem serem guardados por Ele. Vocês não precisam de nada disso. Vocês estão seguros na vida e salvos na morte, porque conhecem o caráter e o nome do Deus verdadeiro. Como é que se vence então? E aqui hoje eu tenho apenas uma lição. A lição é: fique só com o Senhor. Não dá para vencer agarrando em outras coisas, irmãos. Não dá para vencer se agarrando no mundo, nos costumes do mundo, na liderança do mundo. Só dá para vencer se você ficar só com o Senhor. O que Deus está exigindo à igreja de Pérgamo é que aquela igreja que vive numa cidade onde está o trono de Satanás, onde os costumes não cristãos estão inseridos, é que ela dedique-se somente a Deus. A mais ninguém. Você não serve, irmãos. E aqui, agarra essa porque é importante. Você não serve a ideologia do mundo, você não serve a ideologia governamental, você não serve a outros deuses, você não serve a amuletos, você serve somente ao Senhor. E a esse Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vista a camisa de Jesus, irmãos. Vista a vida com Deus. Não se permita desfrutar do que esse mundo te oferece. O Senhor quer você exclusivamente dele e somente dele. Você não pode, irmãos, vivenciar essas experiências que esse mundo aí quer te oferecer. Você precisa ser só do Senhor. Você sabe que em outros tempos nós vivíamos aqui em Americana, em outros tempos não, esses tempos ainda estão por aí. É que esse ano as coisas estão um pouco mudadas, né?
de muito crente agora que queria tá na festa do peão, por exemplo. Tá lá, vivenciando as experiências. Esse não é o nosso lugar mais, irmão. Você serve só a Deus, somente a Ele. Então dê a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós não podemos ficar nos misturando com essas coisas, não cabe mais pra gente. Não cabe. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu disse a ela assim, olha, esse tempo Deus tem falado comigo. E as pessoas estão vivendo muito conflito, né? Tem muita discussão, principalmente política acontecendo. E eu disse, a pessoa disse assim, olha, agora para mim é assim, entre ganhar uma discussão e ter paz, eu estou optando pela paz. Então, se você falar para mim que 2 mais 2 é 10, eu vou concordar com você e vou seguir em paz a minha vida. Porque só tem uma coisa que eu quero defender nessa vida. É o nome do Cristo, do Deus que eu sirvo. No demais, nada. O Senhor nos quer, irmãos, dedicados a Ele, empenhados em experimentar a vida com Ele. Nós não podemos mais perder tempo. A nossa entrada no céu é logo ali. Você quer receber esse convite? Então, se mantém fiel ao Senhor. Quer experimentar o Deus da provisão? Fica só com Ele. Só quem está exclusivamente dedicado ao Senhor e Salvador é que tem essas promessas em suas vidas. E é isso que eu gostaria que você o fizesse. Que você desfrutasse desse tempo na presença de Deus, entendendo que o Senhor, Ele vai guardar a sua vida ao ponto de lhe conceder as promessas que você aguarda e de lhe conceder essas promessas futuras. Mas você não pode vivenciar a vida com Deus desfrutando de todas as outras coisas que estão longe dele. O que é que Deus quer, então, para você ser um vencedor? Deus te quer exclusivamente dele. Será que você pode ser só de Deus? Nenhum soldado que se arregimentou nesse quartel de Jesus pode se misturar com as coisas desse mundo. Alguém vai dizer assim, pastor, mas nós ainda estamos no mundo, o senhor tem que lutar pelas coisas desse mundo, o senhor tem que ter uma posição sobre as coisas do mundo. Irmãos, eu não vou ceder esse tipo de pressão, porque eu já me arregimentei num outro quartel, e esse quartel é o quartel que eu vou batalhar até a morte, até a glória. Lembra da frase? Eu sirvo ao Cristo que cuida de mim na vida e me salva na morte. Então eu vou lutar até a morte pela causa maior. Mas, por causas menores, isso não cabe mais na minha rotina. A minha palavra para você é: seja só do Senhor. Porque é isso que Deus exigia à igreja de Pérgamo. E é isso que Deus quer falar conosco nessa hora. Queria convidar você a fazer uma oração. A pedir a Deus a graça necessária para que você experimente em Deus todas as bênçãos que Ele tem para te conceder. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Vamos orar? Não importa onde você esteja aí, quem sabe ainda deitado na sua cama, debaixo de um cobertor nesse frio. O importante é que Deus está contigo
Nós queremos experimentar esse Deus Todo-Poderoso. Vamos pedir ao Senhor a bênção? Vamos pedir o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas? Pai amado e Deus querido, que em nome de Jesus, Deus, nessa hora, o Senhor abençoe a vida dos teus filhos. Aprendemos hoje, Deus, que o Senhor quer de nós, ó Pai, uma vida plena, completa no Senhor e em mais ninguém. De que nos adianta ganhar o mundo inteiro e perdemos a nossa alma. De que adianta agradar a este mundo, como disse o teu servo Paulo, se a sua vida só existe para que os outros sejam agradados e não o Senhor? Miserável vida essa é. E dessa miserabilidade, Pai, eu estou fora. Quero experimentar, ó Deus, da Tua presença todos os momentos da minha vida. E em nenhum deles me ausentar de Ti. A minha vida é do Senhor. Tudo que tem é seu. E nada mais nesse mundo me importa se o Senhor não estiver presente nele. Abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. E que assim como a bênção do Senhor eu posso sentir aqui no meu lar, possam eles sentir em seu lar também. Desperta o teu povo, para que eles, ó Deus, vivam a cada dia mais aquilo que o Senhor tem a lhes oferecer. Que a bênção do Senhor seja sobre mim e sobre eles. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E te digo amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor e a glória eterna seja sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus te abençoe. Hoje à noite, se Deus assim nos permitir, ter uma palavra de Deus para o teu coração. Algo especial que o Senhor vai ministrar através da minha vida, a sua vida. E eu espero que você esteja conosco mais tarde no nosso canal do YouTube, onde Deus poderá falar através da sua santa e bendita palavra. Amém? Que Deus abençoe você. Os avisos depois eu envio à comunidade de forma privada. E que Deus possa estar conosco em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você tem aí o seu tempinho para se despedir dos irmãos e dar aquele grande abraço virtual. É o que tem para hoje, né? Mas que em breve, em nome de Jesus, poderemos estar juntos para a glória de Deus. Bom domingo a vocês. Um ótimo almoço. Uma ótima tarde na presença do Senhor. Estou aqui à sua disposição. Se precisar, me manda mensagem, converse comigo. Eu quero ajudar você naquilo que for possível. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrando. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.